Continuando de onde paramos, essa é a parte 2 do vídeo do Fabius Bio. Fabius, disfarçado de magos dos mecânicos, conseguiu entrar no mundo fortaleza monastério dos Blood Angels e se apoderar do sangue do primarca Sanguíneos. Ele fez experimentos junto com o apotecário do Blood Angels, que, enganado, fez clone de seus irmãos genéticos. Esses clones se tornaram monstros deformados, que puseram o mundo em caos. Fabius fugiu no processo. Tendo finalmente assegurado seu planeta natal contra as criações mutantes de Bio, o Lorde Comandante Dante atribuiu ao Sargento Raffen a missão vital de recuperar o frasco desaparecido que continha o sangue de seu primarca. Raffen deveria recuperar esse recurso tão precioso e executar aquele que o roubou por suas transgressões. Raffen seguiu inutilmente o rastro de Fabius Bio a bordo do cruzador de ataque Tico por algum tempo, mas o rastro havia desaparecido. Com a ajuda do Sargento Knox, do capítulo dos Rasgadores de Carne, os dois suboficiais conseguiram unir seus esquadrões e redobrar seus esforços para rastrear e caçar o elusivo Bio. Por fim, o paradeiro da aranha foi rastreado até um poderoso adeptos mecânicos magos chamado Matum Zelik, que já havia mantido relações com Bio em sua identidade usurpada como Magus Haran Serpen, o mesmo pseudônimo usado por Bio para se infiltrar na fortaleza monastério dos Blood Angels em Baal. A força de ataque conjunta dos fuzileiros espaciais atacou a nave Arqueorot, uma nave de escavação antiga e incomum, tripulada exclusivamente por servitores e membros dos Skitarii. Eles conseguiram forçar a rendição do Magus quando começaram a esmagar e destruir as relíquias que ele havia recuperado durante sua longa carreira. O Sargento Raffen e seus irmãos de batalha viajaram para o mundo de Dinikas V, um mundo na região das Estrelas Carniçais, onde Magus Zelik havia se relacionado pela última vez com Magus Zerpens, ou Fabius Bio. Esse mundo incomum havia sido vítima da predação de um tentáculo da frota colmeia do Tiranides. Mas devido a eventos incomuns, de alguma forma os oceanos permaneceram intactos. Dentro dos oceanos do planeta devastado, espreitavam várias bioformas tiranídeas evoluídas aquaticamente, mas agora estavam sem liderança e sem uma mente colmeia para controlá-las. Sacrificando a nave de Magus Zelik, os sargentos Raffen, Knox e seus homens desceram ao planeta usando um submersível para se aproximar da suposta base de operações de Bio. Mas a missão logo deu errado, quando os fuzileiros espaciais foram forçados a lutar contra enormes criaturas tiranídeas, que rivalizavam com os poderosos Krakens de gelo do mundo da morte de Fenris. Durante a batalha náutica, Raffen, de alguma forma separado de seus aliados, conseguiu flutuar até a superfície, onde foi capturado pelos escravos mutantes e aprimorados de Bio, e levado ao laboratório do Lorde Clone dentro de seu complexo da Fortaleza Sombria. Desarmado e amarrado a uma mesa de exame, Raffen teve uma estranha lava implantada em seu corpo, que se ligou a ele e foi levado perante o próprio Fabius Bio. O Senhor Clone começou o seu grande plano de usar o sangue altamente puro de sanguíneos para ajudá-lo em seu plano mais audacioso, obter o código genético completo do Imperador da Humanidade e criar uma réplica dele, que obviamente Fabius Bio controlaria. Com todos os poderes psíquicos e outros atributos do Imperador, embora nenhum de seu senso moral, Fabius usaria o Imperador para seus planos. Durante milênios, Bio coletou partes de corpos e material genético de fuzileiros espaciais capturados ou mortos para dar continuidade a esse projeto. O objetivo final de sua busca pela perfeição humana
iniciada muito tempo atrás. O sangue de sanguíneos, carregando uma linhagem mais pura do DNA do imperador do que o material genético colhido dos órgãos de incontáveis Astartes, foi um grande avanço para as ambições de Baio. Embora gravemente ferido e enfraquecido pela provação recente, Raffen conseguiu atacar o miserável Baio e arrancar sua garganta com os dentes, matando-o. No entanto, sem o conhecimento de Raffen, Baio não estava realmente morto. Após esse suposto assassinato, Raffen foi levado a uma arena bizarra, onde foi forçado a participar de uma corrida contra mutantes e outros Astartes capturados para não ser morto. Durante a disputa, Raffen viu Baio na plateia. De alguma forma, ele ainda estava vivo. Durante a disputa, Raffen encontrou o belicoso Táricos, um fuzileiro espacial capturado das Águias do Destino, e conspirou com ele para realizar uma revolta contra o Senhor Clone. Enquanto isso, o Sargento Nox assumiu o comando da Força de Ataque Conjunta dos Fuzileiros Espaciais e realizou um ataque ao complexo da Fortaleza de Baio. Durante a batalha que se seguiu, o irmão Ceres, um bibliotecário do esquadrão de Raffen, contatou psiquicamente o líder do esquadrão e ordenou que ele atacasse uma estranha assinatura do Warp, para impedir que Baio escapasse. Essa estranha assinatura do Warp provou ser um Zeantropo capturado, que havia sido colhido por Baio e submetido à sua vontade para criar portais do Warp e afastar as outras bioformas tiranides do planeta. O Zoantropo acolheu o esquecimento nas mãos do Sargento dos Anjos de Sangue. Durante a batalha que se seguiu, Fabius Baio foi morto nada menos que 4 vezes. E a verdade sobre o assunto seria revelado a Raffen e a um punhado de seus aliados, quando encontraram um par de clones de Baio, cópias aparentes do verdadeiro Baio, que nem sequer estava no planeta. Felizmente, quando confrontado, um dos clones de Baio possuía o cobiçado frasco com sangue de sanguíneos. Quando Raffen lutou contra o último clone de Baio, ele conseguiu retirá-lo do clone e injetá-lo em si mesmo, obtendo temporariamente enorme força e poder através do sangue injetado de sanguíneos. Baio havia dito a Raffen que não precisava mais do sangue, pois já havia analisado e compreendido seus segredos genéticos. Os fuzileiros espaciais, então, conseguiram escapar teleportando-se para longe de Dikina 5, quando as bioformas tiranidas devastaram o complexo da Fortaleza de Baio, na ausência do Zoantropo capturado que os mantinha afastados. Após esses eventos, o presumivelmente verdadeiro Baio ainda estava vivo, e bem, em um mundo de anciãs Eldar. Seu conhecimento do DNA do Imperador está intacto, mas o projeto de réplicas sofreu grandes atrasos devido às ações dos Anjos de Sangue e dos Rasgadores de Carne. Ele recebeu a oferta de uma aliança com o príncipe demônio Malfalax, para se vingar dos Anjos de Sangue, embora não se saiba se ele aceitou ou não a oferta. Fabius Baio soube da existência dos fuzileiros espaciais Primaris pela primeira vez nos dias seguintes ao nascimento da Grande Fenda. Enquanto estava no mundo de Agrantani Excelia, lá ele testemunhou uma força de ataque de fuzileiros espaciais Primaris em ação durante uma campanha da Cruzada Indômitos, atacando de cima uma força de ataque do recém-fundado capítulo Nemesors. Capturou um complexo de bastiões fortificados da Legião Negra no espaço de uma única hora. Impressionado, apesar de tudo, com a arte genética de Belisarius Cawl, Baio desenvolveu uma obsessão pela captura e dissecação desses guerreiros fenomenais. Sua intenção é misturá-los de corpo e alma com as energias sombrias do caos para gerar suas próprias versões distorcidas dos fuzileiros espaciais Primaris. Em algum momento antes do início do 41º milênio, Baio finalmente conseguiu clonar um dos primarcas. Nesse caso, seu próprio pai genético, Fulgrim.
Essa versão de Fulgrim, ao contrário de todas as tentativas anteriores de Baio de recriar seu pai, era uma cópia exata, tão pura quanto o original, antes da sua corrupção por Slaanesh. Porque esse clone de Fulgrim não foi contaminado pelo caos, permaneceu um mistério até mesmo para Baio. Assim como os Primarcas foram originalmente criados para fazer, a encarnação de Fulgrim envelheceu rapidamente. E como o Imperador havia presenteado seus filhos com a capacidade de memória genética, essa versão de Fulgrim também se lembrava de todos os eventos da Grande Cruzada e da heresia de Horus. Essa versão de Fulgrim expressou grande arrependimento por suas ações durante aqueles conflitos e sua eventual conversão ao caos, e jurou que faria tudo o que pudesse para expiar seus pecados, especialmente o assassinato de Ferros Manos e sua traição à causa do Imperador. Em vez disso, antes que pudesse realizar qualquer ação, Baio traiu sua criação e a entregou nas mãos do Senhor Necron, Trazim, o Infinito. O Primarca ressuscitado tornou-se parte da coleção de figuras históricas importantes do Necron em seu mundo túmulo de Solennace. Baio traiu seu clone porque temia que, apesar de todas as condenações apaixonadas de Fulgrim clonado, as ações de sua contraparte demoníaca, esse Fulgrim realmente era o mesmo homem, e no final acabaria cometendo os mesmos erros e escolhas ruins de antes. Durante o despertar psíquico após o nascimento da Grande Fenda, Baio roubou um precioso artefato da Guarda da Morte, conhecido como Arca Cornu-Contagiosa. Esta relíquia de Nurgle, concedida à Guarda da Morte pelo grande impuro Rotigus, emite ondas poderosas de corrupção que causam mutações tão catastróficas e um crescimento tão rápido e incontrolável que a Arca poderia facilmente corromper mundos inteiros em questão de dias. Isso estimulou o Lorde do Caos Nurglita Typhus e sua tropa da Praga a perseguir a Aranha, que foi forçada a formar uma aliança com Argento Corian e seu bando de guerra dos Shivren, para conter seus companheiros hereges Astartes. Durante o conflito subsequente, conhecido como Guerra da Aranha, Baio conseguiu manipular todos os lados em seu próprio benefício. Os Shriven foram transformados em hordas de Terata, enquanto o próprio Corian foi eventualmente condenado a se tornar um golem monstruoso. Em uma batalha que eclodiu em Bastain Prime, Baio foi capaz de capturar vários adeptos custodes e irmãs do silêncio, considerando-os os mais novos e interessantes de seus experimentos sujeitos a teste. No estágio final da guerra em Dessar, Baio conseguiu escapar novamente enquanto os Shivren, a Guarda da Morte e os Custodes destruíam uns aos outros. Com seus objetos de pesquisa adquiridos e a Arca Cornu-Contagiosa em mãos, Baio retornou a Urum, no Olho do Terror, para recomeçar o seu trabalho. Baio tem uma mente e moral totalmente distorcida. Baio veste um casaco longo, feito de pele humana esfolada, retirada dos corpos dos mortos em Istvan V. Aqui e ali é possível reconhecer as feições de um rosto, uma boca esticada em um grito interminável de agonia, ou olhos arregalados de horror ao ver a faca do esfolador. Fábio também prefere um cinto de tendões nodosos, perfurado por argolas de metal, do qual pendem as ferramentas da arte do escrociador. Elas incluem ganchos, lâminas, pontas, alicates e farpas brilhantes, prometendo uma dor excruciante e intensa. Fábio é um doce de pessoa e um ser humano exemplar. Nos ajude. Faça um pix de qualquer valor. R$1, R$2, será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Baio nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.